Carta aos Hebreus, capítulo 12. Amém? Amém. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém. 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 Só até aí, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos orar agora e depois você vai manter, por favor, a sua Bíblia aberta nesse mesmo capítulo. Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti pela leitura da Tua Santa Palavra. Foi somente a leitura da Palavra já nos abençoa, Senhor. Mas nessa noite pedimos ainda que o Senhor fale conosco, através desse pequeno texto da Tua Palavra que nós separamos para hoje, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos dê direção, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que Ele traga a revelação do alto, Senhor, e que a atmosfera desse lugar seja completamente consagrada e separada para a manifestação do poder da Tua Palavra. Amém. Que a Tua Palavra seja eficaz, ó Deus, para cortar, para tirar, para acrescentar, para renovar, para restaurar, Senhor. Enfim, para cumprir o Teu bom propósito na vida de cada um de nós. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos e irmãs podem se sentar. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Então, na carta aos Hebreus. O texto que nós lemos, o primeiro versículo começa com uma expressão muito pontual, né? Portanto, significa continuação de alguma coisa que veio antes, algo que foi dito anteriormente. Portanto, uma palavra que se aplica à conclusão, né? Concluindo, com base naquilo que foi dito, portanto, ou seja, tem muita coisa para trás, né? E nós vamos fazer aqui um breve panorama para a gente poder avaliar o que ficou para trás. Então, ninguém tem certeza a respeito do remetente ou mesmo do destinatário da carta aos Hebreus, né? E, em outras palavras, ninguém pode afirmar com 100% de certeza por quem ela foi escrita e nem para quem ela foi escrita. No entanto, pelo teor da carta, por aquilo que a carta traz, é possível presumir com bastante acerto, né, que os destinatários seriam os cristãos judeus do primeiro século, uma vez que a base do texto, né, é o Antigo Testamento, especialmente a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, né, e também da nossa Bíblia, especialmente falando sobre as leis cerimoniais. Então, somente o leitor que tivesse familiaridade com o texto da Torá e do Antigo Testamento seria capaz de compreender o que diz a carta. Por isso, nós podemos presumir que a carta foi escrita para os cristãos judeus, ou seja, aqueles judeus que haviam sido convertidos a Cristo, né? O motivo da carta tem a ver com o capítulo 10, depois você pode ler em casa com calma o capítulo 10, onde se mostra que os cristãos estavam sofrendo perseguição por causa da sua fé em Jesus. E alguns deles já estavam se afastando dessa fé por conta das perseguições que sofriam, né? Então, o que sofriam? Entre os fatores de perseguição havia o confisco dos bens, né, de muitos cristãos e em favor do governo romano, do Império Romano, e isso era o mínimo, né, que acontecia nesse contexto de perseguição. Mas qual é o assunto da carta aos Hebreus, propriamente, né? Em poucas palavras,
a gente pode definir o assunto da carta como uma espécie de defesa à supremacia de Cristo ou à superioridade de Cristo. Já falamos sobre isso aqui em outras ocasiões, né? É sobre como esse fato da superioridade, sobre como o fato da supremacia de Cristo deveria influenciar ou afetar a caminhada daqueles cristãos que sofriam a perseguição. Ou seja, mostrar que Jesus é incomparável, que Ele é o único digno de toda a confiança e de toda a devoção. Então, desde o início, o autor sugere aqui um aviso forte e um aviso muito sério: não se afastem de Jesus. É um aviso que já se apresenta desde o princípio da carta aos Hebreus. Não se afastem de Jesus. Então, logo no início, o autor mostra a supremacia da revelação de Cristo. Ele fala de como a revelação da palavra de Deus anunciada por Cristo é superior àquela feita no passado. Então é quando ele diz: muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas Deus falou, mas agora Ele nos fala por meio do Filho, a quem constituiu também o herdeiro sobre todas as coisas, não é? Aquele para o qual e pelo qual tudo subsiste. Como desdobramento, Cristo se tornou superior aos anjos. Por quê? Porque a palavra que foi trazida a Moisés no Monte Sinai foi revelada pelos anjos, conforme nós vamos ver no próprio texto lá do Antigo Testamento, né? Então isso aí nós vamos ver nos capítulos 1 e 2 da carta aos Hebreus. Depois, Cristo também se tornou superior a Moisés, porque Moisés foi o maior líder que Israel conheceu, aquele a quem Deus escolheu para guiar o povo para fora do Egito por meio de um livramento extraordinário e miraculoso com muitos sinais. Moisés também construiu no deserto um lugar para a habitação de Deus, não é? Por outro lado, Jesus é aquele por meio de quem todas as coisas existem, inclusive Moisés. Então, Moisés edificou uma casa para Deus, mas Jesus é o próprio Filho de Deus, aquele que edificou tudo que existe, ou seja, Ele é superior a Moisés. Nós vemos isso no capítulo 3 ao capítulo 4. Né? Em terceiro, a carta aos Hebreus mostra a supremacia de Cristo no tocante ao sacerdócio, enquanto aqueles sacerdotes da ordem levítica temporal traziam em si mesmos a limitação da natureza humana decaída, ou seja, eles tinham que fazer sacrifícios pelo povo e por eles mesmos, porque também eram pecadores, não é? Jesus foi constituído na ordem de Melquisedeque como sumo sacerdote perfeito, sem pecado, embora tenha vivido a vida humana como nós a conhecemos, e nós vamos ver isso no capítulo 5 a 7. Por fim, o autor apresenta o sacrifício de Cristo como superior a todas as formas de sacrifícios do passado. Então ele, Jesus, é o sacrifício perfeito e definitivo, capaz de purificar definitivamente os pecados. E aí isso nós vamos encontrar do capítulo 8 até o capítulo 10. Muito bem, com base em todas essas afirmações do autor da carta, ele então quer mostrar que os cristãos do primeiro século deveriam prestar atenção ao que está em jogo na perspectiva da fé e do seguimento de Jesus. Ou seja, tudo isso Jesus é e tudo isso Jesus fez em benefício do seu povo, da sua igreja. Não é? Então a revelação trazida por Jesus é superior? Sim. E quais as implicações disso? Bom, se a palavra trazida por anjos se tornou firme e toda transgressão a ela resultou em juízo contra o transgressor, ele pergunta, o autor da carta: como escaparemos nós se negligenciarmos a palavra trazida por Cristo e com ela a grande salvação que nós recebemos? Capítulo 2, versículo 2. Segundo, sendo Jesus superior a Moisés, se a rebeldia contra a autoridade de Moisés condenou a geração dos israelitas no passado a não entrarem no descanso de Deus, quanto mais severa será a punição daqueles que se deixarem levar pelo engano do pecado e se rebelarem contra Cristo,
nós vamos ver no capítulo 3, versículos 12 a 14, não é? Depois, se o sacerdócio de Cristo é superior, e se o desprezo à intercessão dos levitas condenava os israelitas do passado à total desesperança, que esperança pode haver para aqueles que se afastam de Cristo e, consequentemente, não podem contar com a intercessão de Cristo? Capítulo 6, versículos 1 a 8. E por fim, sendo o sacrifício de Cristo único, perfeito e totalmente eficaz na purificação dos pecados, a pergunta é: onde se encontrará perdão e justificação, senão em Jesus? Capítulo 10, versículos 19 e 31. São questionamentos que a carta está fazendo para os cristãos que estão sofrendo, que estão sendo perseguidos e que estão sendo também tentados a abandonarem a fé, a abandonarem Jesus, não é? E aí, na sequência da argumentação, o autor apresenta um forte estímulo à fé. Por meio do quê? Dos exemplos de fé daqueles que receberam a promessa, que guardaram a promessa. Então nós temos o capítulo 11. E o capítulo 11 fala de Abel, fala de Abraão, fala de Moisés, fala de Davi, fala dos mártires do passado e de muitos outros, não é? O quanto esses homens e essas mulheres sofreram, quão grande foi o preço que eles pagaram para permanecerem na esperança da promessa. No entanto, ao final do capítulo, lá no capítulo 11, versículos 39 e 40, nós vemos duas afirmações importantes. Primeiro, mesmo tendo bom testemunho da fé, nenhum daqueles que nós chamamos hoje de heróis da fé recebeu a concretização da promessa. Então, veja, eles foram fiéis, mesmo tendo apenas a promessa. Versículo 39. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. E depois, ele afirma que Deus estava reservando algo superior para nós. Nós aqui, a quem ele se refere, né? São todos os cristãos do primeiro século, incluindo o autor da carta, né? Porque ele diz, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, mas também tem a ver conosco, nós que estamos aqui hoje, né? E com todos aqueles que estão em Cristo no decorrer dos anos. Então ele disse, Deus preparou algo superior para nós. Sim, porque sendo Cristo superior a todos os fiéis, aos emblemas e aos eventos do passado, os que estão em Cristo estão incluídos em uma aliança superior. E certa vez eu ouvi alguém usar essa palavra aqui para dizer que Cristo tem para nós bênçãos superiores e que isso tem a ver com bênçãos materiais, né? Eu fiquei impressionado com a capacidade criativa da igreja quando ela quer usar a palavra de Deus para animar o auditório, né? Porque não é isso que o texto está dizendo à luz de tudo que nós temos visto aqui. Então, o texto está nos dizendo sim, que Cristo, sendo superior, né, a todos os fiéis, a todos os emblemas e a todos os eventos do passado, os que estão em Cristo foram incluídos sim em uma aliança superior. Sendo o próprio Cristo aquele que aperfeiçoa toda a história da salvação, sendo Ele aquele que dá cumprimento definitivo ao seu propósito, ou seja, ao propósito da salvação de Deus, né? Então, se estamos em Cristo, todos aqueles e aquelas que foram os valentes da fé são aperfeiçoados somente conosco. Ele diz então, sem nós, eles não são aperfeiçoados. Por quê? Quem aperfeiçoa todas as coisas? Jesus. Então ele diz, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então que ninguém se exalte dizendo, está vendo? Ó, a Bíblia diz que eles foram muito bons lá, mas sem mim eles não seriam aperfeiçoados. Não está falando de você nem de mim, está falando de Cristo.
Ok? Então, numa primeira conclusão, aqueles fiéis, aquelas mulheres, aqueles homens fiéis, constituem o quê? Uma grande nuvem de testemunhas contra os cristãos do primeiro século, se eles pensarem em abandonar a fé. Porque dessa multidão de testemunhas surge implicitamente uma pergunta no ar: por que vocês pensam em abandonar a fé, se nós não desistimos tendo muito menos do que vocês têm? Por que vocês pensam em abandonar a fé, se nós não desistimos tendo muito menos do que vocês têm? E aí nós temos aqui aquelas pessoas que foram cerradas pelo meio, nós temos aqui aquelas pessoas que enfrentaram os leões, né? Nós temos aqui aquelas pessoas que enfrentaram o martírio, que enfrentaram a própria morte, mas que não negaram a fé. Elas estão perguntando para os cristãos do primeiro século: vocês estão achando que a vida está difícil para vocês? Olhem para a vida que nós temos, vejam o que nós tivemos e vejam o que vocês têm. E é exatamente aqui que começa o nosso texto da leitura inicial. Portanto, agora vem o portanto, não é? A questão que se coloca nesse momento é a seguinte: a perseguição tem provocado nas vidas daqueles cristãos um esfriamento na fé. Entretanto, não devemos ser levianos no julgamento desse esfriamento, porque o que eles estão sofrendo não trata de algo fútil, baseado em desejos tolos não correspondidos. Eu fui membro daquela igreja muito tempo, mas fiquei lá, o Senhor não ouviu minhas orações, então eu saí. Eu me converti, fui crente durante muito tempo, mas um dia o irmão lá pisou no meu pé, no meu calo seco, doeu, para chuchu, não me pediu desculpa, eu saí, fui embora. Ainda fui falar com o pastor falou que eu tinha que perdoar ele, então não volto mais à igreja. Não estamos falando de motivos fúteis, estamos falando de motivos sérios. Esses irmãos estavam sendo perseguidos, os seus bens estavam sendo confiscados, eles estavam sendo atacados fisicamente, eles estavam sendo humilhados, eles estavam debaixo de perseguição. Mesmo assim, o autor da carta quer adverti-los sobre os perigos envolvidos no afastamento de Cristo. Até porque, além da pressão das perseguições, sempre existe o assédio do pecado, não é? E já a caminho de concluir essa breve meditação, diante de tudo isso, surge uma indagação natural: será que existe alguma forma de escapar do esfriamento espiritual? Existe algum meio, algum remédio, alguma saída? E de acordo com o que nós temos aqui na carta, a resposta é sim. Existe um remédio, existe uma saída. E esse remédio, essa saída, são compostos de algumas ações e de algumas reações. Eu vou colocá-las aqui de acordo com o desenvolvimento do nosso texto. Eu peço que você acompanhe agora aí o capítulo 12 comigo. A primeira medida importante, que é uma reação, é a resistência ao pecado, não é? A perseguição é o resultado do encontro de uma vida transformada por Cristo, com o mundo dirigido e influenciado todo o tempo por mentes perversas e malignas. O próprio Senhor Jesus advertiu aos seus discípulos muitas vezes, especialmente no Evangelho de João, que se o mundo perseguiu o Senhor, certamente perseguiria aqueles que são seus. Na oração sacerdotal, o Senhor diz: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O mundo me odiou e também vai odiar a eles. Meus irmãos, um crente fiel normalmente recebe do mundo o ódio e a perseguição. O crente fiel, vou repetir, normalmente recebe do mundo o ódio e a perseguição. O mundo lá fora não está desejoso por Cristo e não está ansioso por Deus e pela salvação. O mundo lá fora está desejoso e ansioso por solução dos seus problemas. Mas quando nós falamos sobre entregar a vida a Cristo,
morrer para o pecado e viver para Deus, ninguém quer isso. Só aqueles que são de Cristo. Ou seja, o perseguidor é o mundo imerso no pecado. Ora, ele se apresenta como Nabucodonosor, ora ele se apresenta como Artaxerxes, como Daniel, como Ciro, ele se apresenta, né, como Alexandre o Grande, em outro momento ele se apresenta como Antíoco Epifânio, e em outro momento ele se apresenta como o governo romano. Nesse momento agora ele pode se apresentar sob outra forma, né? Mas como João diz, muitos anticristos têm existido no mundo desde sempre. Então a igreja sempre será tida como inimiga desse mundo, porque nós vivemos num mundo imerso no pecado. Então, num primeiro momento, a luta contra o pecado diz respeito a resistir a essa pressão que o texto vai chamar de peso, o peso da perseguição, não é? Mas o pecado também se apega a nós firmemente, ele diz. Essa é a outra dimensão da resistência, é uma luta travada no íntimo de cada cristão. Versículo 1 que nós já lemos, olha: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Meus irmãos, o pecado faz parte da nossa velha natureza. E a nossa velha natureza ainda não foi definitivamente extirpada. Nós nascemos de novo, sim. Mas Romanos capítulo 7 nos mostra que nós travamos uma luta diária constante. Todo santo dia nós temos uma luta a travar. Uma luta contra o pecado. O pecado não está necessariamente fora de nós. O pecado está prioritariamente dentro de nós. O pecado não é o outro. O pecado sou eu. Está em mim. Né? É a conclusão que Paulo chega na avaliação da natureza humana. Ele diz: miserável homem que sou. Quem é que pode me livrar do corpo dessa morte? Então ele diz: mas graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, por meio de quem? Na natureza velha, eu sou escravo do pecado. Mas na vida nova em Cristo eu sou livre. Livre para viver para Deus, para glorificar a Deus. Não é? Então, em segundo lugar, além dessa confrontação ao pecado, há uma jornada a percorrer. Uma jornada. Não se trata de uma caminhada, mas de uma corrida. Ele diz assim na sequência: corramos, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não se trata de uma caminhada, mas de uma corrida. No entanto, deve-se correr com sabedoria, porque não pode desistir. Não se trata de 100 metros rasos. Não é uma corrida para velocistas. É uma maratona. É uma corrida de resistência para quem se prepara bem. Aquela turma que sai com vestidos de galinha, de super-homem, com a sua capa, revoando, ou aqueles que buscam a medalhinha. Eu participei da São Silvestre. Esses aí não estão inseridos nesse contexto. Os que estão inseridos nesse contexto são aqueles que se prepararam para chegar no final e cruzar a faixa. Esse é o caso da maratona proposta pelo autor aos Hebreus, porque é uma corrida de perseverança, ele diz. Então aqui nós temos uma atitude muito firme diante do pecado, não é? Versículo 1, segunda parte, aí, conforme nós já lemos, não é? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma carreira a correr. Amém, irmãos? Amém. Em terceiro lugar, qual deve ser o alvo imaginário do corredor? Todo corredor tem um alvo na mente. E ele também tem uma inspiração. Não é? Quem deve ser a sua inspiração? Pergunta o autor aos Hebreus para os seus leitores.
Né? Quem deve ser a sua inspiração para que você possa prosseguir na corrida sem desistir? A resposta está no versículo 2. Né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele está dizendo aqui o seguinte: Jesus já recebeu o prêmio, porque ele não desistiu, mesmo sendo atacado pelos inimigos e tentado pelo mal. Tentado pelo mal. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas o autor aos Hebreus está dizendo, ele não quis as alegrias desse mundo passageiro, ele procurou as alegrias do mundo que não passa, não é? Da eternidade, do lugar à direita do Pai, da comunhão perfeita entre as três pessoas divinas. Foi esse o prêmio que ele escolheu. Ele não desistiu, mesmo sendo atacado pelos inimigos e tentado pelo mal, não é? Ele deve sempre ser a inspiração dos que são seus, né? Portanto, vem o versículo 3, que vai dizer: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem, ou seja, para que vocês não esfriem espiritualmente. Então a resistência ao pecado vai ser equiparada aqui a uma luta feroz, na qual alguém pode chegar a sofrer ferimentos graves e até a morte. Então ele diz no versículo 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. O que está pressuposto aqui? Que a luta do crente contra o pecado, ela deve ir até o ponto de sangrar. É fácil o desafio? Não é fácil. É por isso que nós não podemos olhar no espelho, nós temos que olhar para Cristo. Se nós olharmos no espelho, não teremos inspiração para seguir nessa jornada. Mas se olharmos para Cristo, nós teremos. Ele é a nossa inspiração. Ele é o motor que move a nossa fé. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Nessa perspectiva, irmãos, a quarta ação ou reação que nós devemos ter diante de tudo isso é acolher as aflições como parte da disciplina de Deus para os seus filhos. Ele está falando aqui de sofrimento, ele está falando de luta. E nessa perspectiva, ele diz assim: vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Não é? Essa pregação aqui é uma pregação daquelas que, como nós falamos no princípio, não ajunta povo. A pregação que ajunta povo é aquela assim: se você é filho de Deus, então fique tranquilo, porque você não vai sofrer. Mas a Bíblia está nos dizendo aqui o contrário. Está dizendo para nós: se você é filho de Deus, se prepare, porque certamente vai haver tempo de sofrimento na sua vida. Porque se Deus quisesse nos disciplinar no salão de beleza, Ele não conseguiria nem o fruto. Se Deus quisesse nos disciplinar passando férias no Caribe, vou te levar para o Caribe e lá eu vou te ensinar como é que deve ser a obediência. Não. Deus então nos disciplina. E Ele diz assim: é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Bom, essa pergunta no mundo que a gente vive hoje é uma pergunta meio fora de contexto. Porque hoje, o mundo que nós vivemos ensina que os filhos é que devem ensinar os pais. Não é? E que se os pais forem severos na punição dos filhos, eles podem ir até para a cadeia. Mas nessa época aqui, era um mundo diferente. As pessoas eram muito atrasadas, sabe?
Então, eles diziam que eram os pais que tinham que ensinar os filhos. Entende? Claro que eu estou sendo irônico, né? A palavra está nos dizendo aqui aquilo que deve ser, conforme, né, o ponto de vista bíblico da palavra de Deus. Então ele diz no versículo 8: mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Palavra forte, né? O autor aos Hebreus está dizendo que aquele que fica sem disciplina, que despreza a disciplina, não é um filho legítimo de Deus, é um bastardo. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós nos respeitávamos. Será então que não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha só que interessante. Nós vamos falar da santidade daqui a pouco. E o texto já está nos antecipando aqui qual é a fonte da santidade. Que caminhos Deus usa para promover a santidade na vida daqueles que são seus, não é? Então ele diz que, na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. É claro que ninguém quer sofrer, ninguém quer ser punido, ninguém quer ser castigado, ninguém quer passar por lutas, evidentemente que não, porém mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, irmãos, a disciplina nunca parece boa no princípio, mas ao final da disciplina nós sempre sairemos dela melhores do que nós entramos, porque a disciplina serve para nos aperfeiçoar. Todos nós aqui precisamos de disciplina, todos nós. Dê uma olhada aí para o seu vizinho, fala para ele assim: olha, você precisa de disciplina. Podem falar para mim também, porque eu também preciso de disciplina. Todos nós precisamos de disciplina. Não precisa ir muito longe. Você quer ver uma coisa simples? Quem aqui já tentou fazer dieta sabe que precisa muito de disciplina. Não é? Quem aqui já entrou no shopping com dinheiro no bolso, com limite no cartão de crédito, e disse: não vou comprar nada hoje, e saiu cheio de bolsa, sabe que precisa de disciplina. Eu sei que aqui não tem isso, acontece com o pessoal por aí, mas aqui todo mundo é disciplinado, não é? Então veja, a que conclusão o autor da carta vai chegar? Veja, sempre na perspectiva de estimular a luta contra o esfriamento espiritual. Então ele chega no versículo 12 e ele diz: por isso levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes. Não é? Nós nos lembramos da história de Moisés lá no deserto, na luta contra os amalequitas, quando as mãos de Moisés se cansavam, né? Havia 2 ajudantes que mantinham seus braços erguidos para que Israel pudesse ter vitória. Então, irmãos, muitas vezes nós também precisamos de ajuda, de pessoas que nos fortaleçam na fé, que nos ajudem a manter as nossas mãos erguidas, para que elas não enfraqueçam. Ele diz: fortaleçam os joelhos vacilantes, não é? Para que eles se firmem diante de Deus no final da luta e você consiga ficar de pé. E o verso 13: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Olha só. Então, o objetivo é sempre o soerguimento, é sempre levantar a pessoa, é sempre fazer com que a pessoa permaneça de pé, firme diante de Deus. Não ceda à tentação do esfriamento, não é? Quinto, já quase concluindo aqui, cuidar do coração. Como cuidar do coração? E ele vai dizer aqui, primeiro, ter a paz e a santificação como metas constantes. Versículo 14: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém
ninguém verá o Senhor. Eu sempre entendi esse versículo assim, olha, bom, se eu não me santificar, se eu não fizer bastante jejum, se eu não subir o monte, descer do monte, se não for para as vigílias, se eu não fizer tudo que eu posso fazer, todo o meu esforço, eu não vou ser salvo. Mas a gente vai lendo a Bíblia e vai aprendendo com outros que vieram antes de nós, né? E hoje nós sabemos que santificação não começa em nós. A santificação começa em Deus, como nós acabamos de ver aqui no versículo 10. É o próprio Deus que nos faz participantes da sua santidade. Essa obra começa em Cristo, na cruz do Calvário, quando Ele elimina o governo do pecado, quando Ele nos faz livres do governo do pecado. E ela tem continuidade na obra do Espírito Santo, que foi enviado por Cristo para habitar em nós, na vida do crente, a fim de auxiliá-lo nessa jornada de busca constante de uma vida de maior comunhão com Deus. Santificação, simplificando, significa semelhança com Deus. Santificação ou santidade quer dizer semelhança com Deus. Tornar santo, alguém santo, né, é tornar essa pessoa parecida com Deus. O que é que Jesus veio fazer? Ele não veio buscar e salvar o que se perdeu. O que é que se perdeu? A nossa imagem e semelhança com o nosso Criador. Foi isso que Jesus veio restaurar. E é o que Ele tem restaurado em nós diariamente através da obra do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Nós não estamos prontos, você não está pronto, eu não estou pronto, mas o Espírito Santo está trabalhando em nós. Ele está agindo em nós constantemente, não é? Então, santificação tem a ver com isso. Quando nós somos levados a buscar uma vida de maior conformidade com a vontade de Deus, isso só acontece porque o Espírito Santo está operando em nós. Amém. Não é nossa iniciativa livre, porque nós queremos, nós somos levados a isso, porque tudo que acontece de bom em nós é Deus que está fazendo, sempre. Não é? Então ter a paz e a santificação como metas constantes, depois cuidar para que as lutas não produzam amargura no coração, versículo 15, não é, quando ele diz aí, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja, você lembra daquele ditado antigo, né, que diz que você pode até permitir que o passarinho faça revoada na sua cabeça, mas você não pode deixar que ele faça ninho? O mesmo se aplica a processo de santificação nesse aspecto. A angústia, muitas vezes, quer tomar conta do nosso coração, né? Mas se nós permitirmos que ela brote, que ela crie raízes, ela nos perturbará, a ponto de nos contaminar e de nos fazer desviar do propósito de Deus. Então precisamos vigiar nesse sentido, não é? Versículo 15. Depois ele diz também que nós devemos cuidar e zelar pela pureza. Versículos 16 e 17. Cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem que também posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ou seja, Esaú era um homem impuro, era um homem profano, por isso ele teve por menor a importância de ser o primogênito, e a bênção da primogenitura que era sua, ele vendeu por um prato de sopa. Então o autor aqui está dizendo para os irmãos, olha, vocês têm que vigiar, porque vocês estão sendo tentados, não é? Depois, penúltimo, ter em consideração a supremacia da obra de Cristo em favor daqueles que são seus, versículos 18 a 24. Veja o que ele diz aí: vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque de trombeta, ao som de palavras tais, e aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar no monte será apedrejado. Ele está falando do cenário do Êxodo, quando o povo do Senhor ficou ali um ano ao pé do Monte Sinai,
num contexto de extremo temor diante de Deus, porque eles não podiam nem ouvir a voz de Deus no alto do monte. E até um animal, se tocasse no monte, poderia ser apedrejado, né? Mas, pelo contrário, ele diz: vocês chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as milhares de anjos, a assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ou seja, pensem bem o que vocês têm recebido, pensem no que vocês têm recebido graciosamente das mãos de Deus, no que Cristo tem feito nas vidas de vocês. Levem isso em consideração. Não façam pouco caso. Não se deixem enganar, achando que é pouco o que vocês receberam, porque não é pouco. Não é pouco. Então, por fim, valorizar o privilégio da revelação superior que Cristo trouxe à igreja. Versículos 25 a 27, né? Tenham cuidado. Tenham cuidado. Olha a palavra de alerta novamente. E não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. A mesma advertência que nós já vimos lá no capítulo 2, versículo 2. Né? Ou seja, se aqueles que ouviram a revelação de anjos, né, ao se rebelarem contra ela, não escaparam do juízo, como nós escaparemos se nós recebemos a revelação do próprio Filho de Deus? Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Meu Pai. Olha, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. E aí, nesse contexto, o apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 3 da sua epístola, falando do fato de que a terra está entesourada para o fogo, e que quando se tornar visível o retorno de Cristo a esse mundo, os elementos ardendo em fogo se desfarão, e então haverá novos céus e nova terra em que habita a justiça. Valorizar o privilégio da revelação superior que Cristo trouxe à igreja. Então, meus irmãos, a reunião de todas estas ações e reações na resistência ao esfriamento espiritual se resume da seguinte forma: a igreja de Cristo deve guardar muito bem os privilégios que dele recebeu. A igreja de Cristo deve guardar muito bem os privilégios que dele recebeu. Então ele faz esse resumo no versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Louvado seja Deus. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando se o autor aos Hebreus viesse hoje, desse um passeio pelas igrejas neopentecostais aqui no nosso tempo e sentasse para ouvir uma pregação. Eu acho que ele ia ter um infarto na primeira igreja que ele fosse visitar. Quando as pessoas começassem a dizer que Cristo veio a esse mundo para que a gente seja feliz aqui, ou que Cristo veio a esse mundo para que a gente coma filé mignon todo dia e ande de carro importado, tenha uma casa de 1.500 metros quadrados com móveis importados. Não que isso seja pecado, né? Se alguém aqui está vivendo essa situação, não se ofenda com o que eu estou dizendo. Mas não foi para isso que Cristo veio a esse mundo. O que Cristo nos deu é muito maior do que tudo isso. É muito melhor do que tudo isso. É infinitamente melhor. Ele está falando aqui de um reino inabalável. Inabalável. Ele está falando de coisas eternas.
Por isso ele diz: retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Por que reverência e temor? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, o que se aplica à igreja do primeiro século também se aplica a nós. Precisamos levar em conta todas essas coisas, irmãos. Nós somos a mesma igreja de Cristo. Vivemos à sombra da mesma aliança que eles viveram. E somos chamados aos mesmos trabalhos que eles foram chamados. As mesmas ações e reações. Existir ao pecado, não é? Correr a carreira que nos está proposta com perseverança. Inspirar a nossa jornada em Cristo. Ele é o único vencedor que existe nesse mundo, irmãos. O único vencedor. Ainda essa semana ouvi alguém falar, né, a respeito de um piloto de Fórmula 1 que foi o maior vencedor da história da modalidade no nosso país, e foi realmente uma pessoa extraordinária, mas não foi capaz de vencer a morte. E nós aqui, todos nós, por mais que nós sejamos capazes de fazer coisas extraordinárias nesse mundo, quando chegar o nosso tempo de deixar esse mundo, nós deixaremos. Mas Cristo venceu a morte. Amém. E ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a nossa vitória. A nossa vitória é Cristo. A nossa vitória está em Cristo. Ele é o nosso triunfo. Ele é a nossa vitória, né? Então ele deve ser a nossa inspiração sempre. Ok? Acolher as aflições que passamos, não aceitá-las como masoquistas, não pedir para sofrer, não é? Se nós pudermos ter livramentos, nós devemos pedir a Deus que nos livre, mas se o Senhor permitir que nós soframos, que nós façamos isso como servos de Deus, não com murmurações ou com lamentos, a não ser em oração diante de Deus, mas entendendo que o Senhor está nos aperfeiçoando e que nós precisamos de aperfeiçoamento, não é? Considerar a supremacia da obra de Cristo em nossas vidas, valorizar o privilégio da revelação que Ele trouxe a nós, são fatos, né? São atos, e também reações que nós devemos ter diante das perseguições que nós sofremos, né, hoje, não fisicamente como eles sofriam, mas do ponto de vista psicológico, e também do pecado que nos assedia de tão perto. Meus irmãos, o caminho da santidade começa por uma convicção: a paz de Deus, que excede a todo entendimento, já foi concedida a nós. Nós temos paz com Deus, nós somos reconciliados com Deus. Não foi por algo que nós fizéssemos ou que nós poderíamos fazer, mas foi por aquilo que Cristo fez. Cristo é a nossa paz. Ele promoveu a paz. Portanto, nós temos plena confiança nele. Ok? Então não precisamos ir para um mosteiro, não precisamos carregar uma cruz, não precisamos fazer jejum, não precisamos fazer nada para merecer o que ele fez por nós. No entanto, a partir do que ele fez por nós, por amor a Deus e a Cristo e ao Espírito Santo, então nós nos dedicamos a uma vida santa, a uma vida reta, a uma vida correta, a uma vida de santidade, não para merecer, mas porque Cristo merece que nós façamos isso em seu louvor e em sua adoração, como resposta ao que Ele tem feito por nós. Diante de tantos benefícios, de tanta glória que nós temos recebido de Cristo, irmãos, que outro caminho nós podemos escolher, senão o caminho da santificação? Qualquer coisa menor do que isso será ingratidão para com Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor.